no qual Jared lê um livro e monta uma armadilha. Mallory e Simon estavam lá fora no relvado a praticar esgrima, quando Jared os encontrou. O rabo de cavalo de Mallory saía pela parte de trás do seu capacete de esgrima e ele reparou que estava um pouco mais curto. Parecia que ela queria compensar a debilidade que mostrara nessa manhã, na cama, lutando agora com muita agressividade. Simon não conseguia marcar nenhum ponto. Deixava-se lentamente encostar à parede da cavalariça em ruínas e as suas defesas estavam a ficar cada vez mais desesperadas. "Encontrei uma coisa!" gritou Jared. Simon virou a cabeça, protegida pelo capacete, e Mallory aproveitou a oportunidade para atacar, acertando em cheio com a ponta de borracha do seu florete de esgrima no peito do irmão. 3-0, disse Mallory. "Dei cabo de ti." "Fizeste batota", queixou-se ele. "Deixaste que te distraíssem", contra-atacou Mallory. Simon arrancou o capacete da cabeça, atirou-o ao chão e olhou para Jared com indignação. "Muito obrigado." "Desculpa", disse Jared automaticamente. "Tu é que costumas treinar com ela. Só vim cá fora apanhar girinos", disse Simon zangado. "Mas estive ocupado. Só porque não tenho um monte de animais estúpidos para cuidar, não quer dizer que não possa estar ocupado", disparou Jared. "Calem-se os dois", mandou Mallory, tirando o capacete. Tinha o rosto corado. "O que é que encontraste?" Jared tentou recuperar um pouco do seu entusiasmo anterior. "Encontrei um livro no sótão. É sobre criaturas fantásticas. Fantásticas, mas reais." "Olha que feios que são." Mallory tirou-lhe o livro das mãos e inspecionou-o. "Isto é coisa de bebés, um livro de contos infantis." "Não é", protestou Jared furioso. "É um livro como aqueles livros sobre pássaros que ensinam a identificar as diferentes espécies." "Achas que foi uma criatura fantástica que amarrou o meu cabelo à cama?" perguntou Mallory. "A mãe acha que foste tu. Ela acha que tu tens andado a comportar-te de maneira estranha desde que o pai se foi embora. Como, por exemplo, todas aquelas brigas em que te meteste na escola." Simon não abriu a boca. "Mas tu não pensas assim." Jared esperava que ela concordasse. "E tu estás sempre a meter-te em brigas." Mallory respirou fundo. "Eu não acho que tu sejas assim tão idiota ao ponto de me fazeres aquilo", disse, erguendo um punho para demonstrar o que pensava fazer a quem lhe amarrara o cabelo à cama. "Mas também não acredito que tenham sido criaturas fantásticas." Durante o jantar, a mãe manteve-se estranhamente calada enquanto lhes servia frango com puré. Mallory também não se mostrou muito faladora, mas Simon não parava de falar dos girinos que tinha encontrado e de que, como eles, não tardariam a transformar-se em sapos, porque já tinham patinhas. Jared tinha-os visto. Ainda tinham um longo caminho a percorrer até serem sapos. O que Simon chamava patinhas pareciam antes borbulhas de peixe. "Mãe", disse Jared finalmente, "temos algum familiar chamado Arthur?" A mãe levantou os olhos do prato desconfiada. "Não, acho que não, porque perguntas." "Só por curiosidade", murmurou Jared. "E Spiderwick?" "Esse é o apelido da tua tia-avó Lucinda", informou a mãe. "Era o nome de solteira da minha mãe. Talvez Arthur fosse um familiar dela. Agora diz-me, porque é que queres saber isto tudo?" "Encontrei algumas coisas dele no sótão. É só isso", justificou Jared. "No sótão?" A mãe quase entornou o seu chá gelado. "Jared Grace, sabes perfeitamente que metade do primeiro andar está tão podre que, se pusermos os pés nos sítios errados, ainda vais parar à sala de visitas do resto de chão." "Eu caminhei pela parte que é segura", protestou Jared. "Nós não sabemos se há uma parte segura no sótão. Não quero ninguém a brincar lá por cima, principalmente tu", insistiu a mãe, olhando diretamente para ele. Jared mordeu o lábio. "Principalmente tu." Não voltou a falar até ao fim do jantar. "Vais ficar a noite toda a ler isso?" perguntou Simon. Estava sentado no seu lado do quarto. Jared e Lemon Drop corriam de um lado para o outro em cima do edredão e os seus novos girinos estavam já instalados num dos aquários. "E se ficar?" respondeu Jared. Estava a aprender coisas estranhas a cada página esfarelada que passava. Seria possível que existissem duendes na sua casa?
Seria possível que houvesse elfos no jardim ou ninfas no ribeiro que passava ali perto? O livro fazia esses seres parecerem tão reais. Ele não queria falar com ninguém naquele momento, nem mesmo com Simon, só queria continuar a ler. Não sei, disse Simon, pensei que já estivesses aborrecido. Normalmente não gostas de ler. Jared levantou os olhos do livro e pestanejou. Era verdade. Simon é que gostava muito de ler. Normalmente o passatempo de Jared era meter-se em sarilhos. Virou a página. Posso ler se me apetecer. Simon bocejou. Estás com medo de adormecer? Quer dizer, estás preocupado com o que possa acontecer hoje à noite? Olha para isto. Jared folheou o livro até chegar a uma das páginas do início. Fala aqui dos duendes. Duendes? Como este, disse Jared. Olha! E colocou a página à frente do Simon. No papel amarelecido estava um desenho à tinta de um homenzinho segurando um espanador feito com uma pena e num alfinete de costura. Ao lado dele via-se uma criatura corcunda, também pequena, que, por sua vez, segurava um pedaço de vidro partido. Que raio de criatura é essa? Simon apontou para a segunda figura intrigado. Esse tal Arthur diz que é um diabrete. Os duendes são uns tipos que gostam de ajudar, mas se alguém os enfurecer ficam como loucos. Começam a fazer todo o tipo de patifarias e não há como os fazer parar. Depois transformam-se em diabretes. Acho que é isso que temos cá em casa. Achas que o enfurecemos quando lhe destruímos o ninho? Talvez. Ou talvez já não fosse bom da cabeça antes disso. Olha-me só para este tipo. Jared apontou para a ilustração do livro. Não tem aspecto de quem vive no ninho daqueles, decorado com insetos mortos. Simon concordou com a cabeça, olhando para os desenhos. Como encontraste o livro nesta casa? Disse. Achas que isto é um desenho do nosso diabrete? Não tinha pensado nisso, respondeu Jared baixinho. Mas faz sentido. O livro diz o que devemos fazer? Jared fez que não com a cabeça. Fala de várias maneiras de o apanharmos. Não de o apanharmos mesmo, mas da forma de o conseguirmos ver ou de arranjarmos provas da sua existência. Jared? Simon não parecia convencido. A mãe mandou-nos fechar a porta e ficar cá dentro. A última coisa de que ela precisa é de mais uma razão para acreditar que foste tu quem atacou a Mallory. Ela pensa que fui eu. Se acontecer alguma coisa hoje, ela vai pensar que fui eu também. Não vai nada, eu digo-lhe que estiveste aqui toda a noite. Além disso, assim podemos ter a certeza de que não acontece nada a nenhum de nós os dois. E a Mallory? Perguntou Jared. Simon encolheu os ombros. Vinha enfiar-se na cama com uma das suas espadas de esgrima. Eu cá não metia com ela. Pois não. Jared meteu-se na cama e abriu outra vez o livro. Só vou ler mais um bocadinho. Simon concordou, com um movimento de cabeça, e levantou-se para meter os ratos nos seus recipientes. Depois deitou-se e puxou os cobertores por cima da cabeça com um boa noite meio mastigado. Conforme lia, Jared ia se embrenhando mais no estranho mundo das florestas e riachos, fervilhante de criaturas que pareciam estar tão próximas dele que quase conseguia acariciar a pele resplandecente e escamosa das sereias. Quase sentia o calor da respiração do troll e ouvia o fragor das forjas dos anões. Quando virou a última página, já era bem tarde. Simon estava de tal maneira embrulhado nos cobertores que Jared só lhe conseguia ver a parte de cima da cabeça. Pôs-se à escuta, mas os únicos sons que se ouviam na casa eram o vento a assobiar através do telhado por cima deles e a água a gotejar nos canos. Não se ouviam pés a correr nem gritos. Até os animais de Simon estavam a dormir. Jared passou para a folha que dizia: os diabretes adoram atormentar aqueles que um dia protegeram e farão com que o leite azede, as portas batam, os cães fiquem coxos e outras maldades do género. Simon não acreditava nele, mais ou menos, mas Mallory e a mãe jamais acreditariam. Além disso, ele e Simon eram gêmeos. O facto do irmão acreditar nele quase não tinha significado. Jared olhou para a sugestão que o livro dava. Espalhar açúcar ou farinha no chão constitui uma forma de obter pegadas. Se tivesse pegadas para lhes mostrar, teriam de acreditar nele. Jared abriu a porta e desceu sorrateiramente ao resto de chão. A cozinha estava às escuras e estava tudo silencioso.
Em bicos de pés atravessou o chão fresco de tijoleira até ao sítio onde a mãe guardava a farinha, num velho frasco de boticário em cima da bancada. Tirando várias mãos cheias de farinha, espalhou-a generosamente pelo chão. Não parecia ser grande coisa e não tinha a certeza se as pegadas se iriam notar muito bem. E talvez o diabrete nem atravessasse o chão da cozinha. Até agora parecia limitar-se a mover-se dentro das paredes. Jared pensou no que sabia sobre diabretes, graças ao livro. Malvados, detestáveis, e como era difícil uma pessoa conseguir livrar-se deles. No entanto, quando assumiam a forma de duendes, eram prestáveis e bonzinhos. Faziam todo o tipo de trabalhos em troca de uma simples tigela de leite. Talvez. Jared dirigiu-se ao frigorífico e deitou um pouco de leite num pires. Se ele o pusesse no chão, talvez a criatura fosse tentada a sair das paredes e a deixar as pegadas na farinha. Contudo, ao olhar para o pires de leite ali no chão, não conseguiu deixar de se sentir um pouco culpado e um pouco esquisito ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, era esquisito estar ali embaixo a montar uma armadilha para algo em que 2 semanas antes ele nem sequer acreditava. E sentia-se culpado porque, bem, ele sabia perfeitamente o que era estar zangado e sabia também como era fácil uma pessoa meter-se numa briga com alguém, mesmo que essa pessoa não fosse o motivo da sua fúria. Se calhar era assim mesmo que se sentia o diabrete. Depois reparou noutra coisa. Ele próprio tinha deixado pegadas na farinha, desde o sítio onde tinha deixado o leite, até ao corredor. Palermo resmungou, enquanto ia buscar a vassoura. De repente, a luz acendeu-se. Jared Grace! Era a voz da mãe, vinda do cimo das escadas. Jared virou-se rapidamente, mas tinha consciência de que devia estar com ar de culpado. Volta já para a cama, ordenou ela. Estava só a tentar apanhar, mas ela não o deixou terminar. Já, menino, vamos. Depois de pensar um pouco nisso, até ficou contente por ter sido interrompido. A história do diabrete provavelmente não teria tido grande sucesso. Deitando uma olhadela por cima do ombro para a farinha espalhada no chão, Jared escapuliu-se escada acima.